Olá, você que ama a história, olá, você que ama os estudos sobre o cristianismo, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a esse canal. Nós estamos em um período que o cristianismo ocidental dedica muita reflexão, que é a Quaresma. Então, o programa História e Cristianismo vai abordar alguns textos bíblicos, tentando jogar algumas luzes históricas dentro desses textos para entender melhor esse período histórico tão importante para o cristianismo que foi a Quaresma. O programa de hoje nós vamos abordar sobre as tentações que Jesus sofreu no deserto. Nós vamos tentar fazer aqui uma reflexão jogando luzes históricas, um pouco de teologia e também tentando entender a simbologia desse evento. O texto sobre, ou os textos sobre as tentações de Jesus encontram em 3 dos 4 evangelhos. Encontram-se no evangelho de Mateus, de Marcos e de Lucas, o que nós chamamos de evangelhos sinóticos, evangelhos similares, evangelhos parecidos uns com os outros. O texto da tentação só não aparece no evangelho de João. Então, nossa ideia é fazer uma reflexão tentando entender esse todo dos 3 evangelhos. Um primeiro ponto histórico importante a observar é que nós já sabemos pelos pesquisadores que o primeiro evangelho que foi escrito foi o evangelho de Marcos, na década de 70 mais ou menos, sendo que Mateus na década de 80 e Lucas já no finalzinho da década de 80. Isso é comumente aceito aí pelos pesquisadores de Bíblia, embora algumas reflexões contrárias também apareçam. Sendo que o Marcos é o primeiro evangelho, as fontes de Mateus e de Lucas também passam por Marcos. Lucas e Mateus buscaram muito do evangelho de Marcos. Aquilo que Mateus e Lucas não têm em comum com Marcos, alguns historiadores e pesquisadores alegam que Mateus e Lucas buscaram em outra fonte, que por não saber o nome, eles chamam de fonte que, do alemão Quelle. Quelle é fonte. Então, muitos chamam essa fonte de evangelho Quelle, o evangelho que, ou fonte que seriam as logias ou os ditos de Jesus. Então, essa fonte é importante. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando nós analisamos as tentações nos 3 evangelistas, o Marcos é o único que não aborda falando aí das 3 tentações. Ele apenas fala que Jesus foi levado para o deserto e lá foi tentado, não abordando que foram 3 tentações. Mateus e Lucas, ao contrário, abordam 3 tentações. Portanto, historicamente, Mateus e Lucas buscaram possivelmente nessa fonte que aí a base para escrever esse texto sobre as tentações. Isso é um primeiro ponto importante. O outro ponto que nós temos que observar é que, embora Mateus e Lucas escrevam ou falem sobre 3 tentações, Lucas inverte a segunda pela terceira. Aquilo que é a segunda tentação que está em Mateus se torna a terceira em Lucas e o que é aí a terceira se torna a segunda em Lucas. A questão é que o evangelista Lucas, ele aborda tudo como tendo como ponto central Jerusalém. E aí ele coloca a terceira fonte voltado para essa cidade, Jerusalém. Nós vamos ver isso daqui a pouquinho. Um outro elemento histórico que nós podemos abordar para entender bem essas tentações é o lugar de onde escreveu cada um desses evangelistas. Nós sabemos que Mateus ele escreve para o grupo de judeus. Marcos e Lucas escrevem para o grupo de pessoas da cultura grega. Nós chamamos comumente essas pessoas de gentios dentro das Sagradas Escrituras, porque gentios significa literalmente os estrangeiros. Então, o texto de Mateus está preocupado mais com a comunidade judaica, enquanto o texto de Mateus o texto de Marcos e de Lucas, esses 2 textos estão preocupados muito mais com a comunidade de língua grega, aqueles que estão fora, principalmente da Palestina. Isso é importante observar. Por que disso?
Porque quando nós formos analisar cada uma das tentações, esse elemento vai ficar muito claro nos 3 evangelhos. Vocês vão perceber aqui. Então vamos lá. Enquanto o evangelho de Marcos centra-se na figura do Êxodo, assim como o evangelho de Mateus, o evangelho de Lucas, ao contrário, ele se centra na realidade sociocultural das comunidades que viviam aí fora da Palestina. Embora a Palestina fosse muito pobre também, o Lucas escreve para comunidades que viviam aí situações de pobreza muito grave dentro desse mundo chamado aí mundo helenístico, mundo grego. Então, enquanto Marcos, mesmo sendo escrito para a língua não judaica, para os gregos, o Marcos também ele centra o seu evangelho no início nessa figura do Êxodo, assim como Mateus, diferente do Lucas. Então nós temos que perceber muito bem essa situação. Então nós já sabemos aqui que os evangelhos de Mateus e de Lucas buscaram a fonte que, e que também Marcos e Lucas escrevem para homens e mulheres de língua grega, enquanto o Mateus está preocupado com os judeus, embora o evangelho de Mateus também ele é escrito em grego, mas a comunidade judaica é o centro da reflexão do Mateus. Uma outra coisa que nós falamos é a inversão do Lucas em relação a Mateus, aquela que a segunda tentação se torna a terceira e o que é a terceira se torna a segunda aí dentro do evangelho de Lucas. Vamos aqui ver a simbologia que está por trás desse evangelho. Logicamente que todo o cenário da tentação de Jesus é aí simbólica, não é histórica no sentido que nós conhecemos nessa visão iluminista. O evangelho das tentações é um evangelho que traz elementos simbólicos. A grande preocupação dos evangelhos é de uma linguagem teológica mais do que histórica. Pode existir história, mas a preocupação aí é sempre uma preocupação muito mais teológica e aí traz os elementos simbólicos por trás desse evangelho. Vamos começar aqui então pegando rapidamente os evangelhos para a gente entender esse processo. O evangelho de Marcos então não cita as tentações, fala apenas que Jesus foi tentado, mas como Marcos centra-se no Êxodo, o Êxodo é o caminho para a libertação e para a vida, o Marcos está dizendo que Jesus foi colocado diante de um enigma, ou pelo menos de 2 propostas. Ou seguir o projeto de Deus, que é representado pelo Êxodo, vida e liberdade, ou Jesus teria que ceder aí, ou centrar-se aí na figura do poder, que é a questão do Satanás, que é o projeto de opressão e de morte. Então o Evangelho de Marcos, a simbologia que ele traz para nós é justamente essa, de que Jesus foi colocado diante de 2 opções. O reino de Deus, que é vida e liberdade, centrada na questão do Êxodo, por isso 40 dias, como os judeus passaram 40 anos no deserto, buscando vida e liberdade, Jesus passa 40 dias também aí numa espécie de reflexão para escolher entre a vida e a liberdade ou entre a opressão e a morte. E ele opta, logicamente, pela vida e liberdade, por isso que ele vai ser servido pelos anjos de Deus, tá bom? Então, esse é um ponto importante. A palavra diabo, que aparece nos 3 evangelhos, ela significa literalmente aquele que divide, enquanto Satanás, a palavra Satã significa o acusador. Então esses 2 termos aparecem nesses evangelhos. Todos os 3 evangelhos começam como um processo de início de missão de Jesus, portanto logo depois do batismo de Jesus, ele passa por esse processo de reflexão e de tentação para iniciar a sua vida missionária. O evangelho de Mateus, ele aborda também as 3 tentações, também centrado na figura do Êxodo, dos 40 dias. Apenas ele faz aí, ele coloca, como eu falei para vocês, a primeira tentação é de comida, né? Jesus diante de uma fome, de um jejum. Jejum significa, dentro da cultura judaica, você se abster de uma quantidade de alimento para poder enfrentar uma batalha espiritual. Então Jesus, isso dentro da cultura judaica, o jejum era para isso, você vai enfrentar algo maior, né? Então uma batalha espiritual, você tem que ter autocontrole para essa batalha espiritual. Jesus passa por esse processo.
a batalha espiritual de Jesus justamente é trazer vida e liberdade. Então a primeira tentação em Mateus é da questão da fome. O demônio, o diabo, propõe a Jesus transformar pedra em pão. Jesus vai responder que não só de pão vive o homem. Depois o diabo leva Jesus para um lugar alto, numa cidade sagrada, que ele não fala que é Jerusalém, ele fala apenas que é um lugar alto no templo. Ele fala no templo e numa cidade sagrada, ele não cita aqui Jerusalém. E fala para Jesus se atirar, que os anjos vão aí acolhê-lo, né, vão protegê-lo, citando o Salmo 91. E por fim, o diabo então pede para que Jesus leve ele para um lugar alto, mostra todos os reinos e fala que se Jesus o adorasse, tudo aquilo seria dele. Então aqui nós temos 3 tentações: a da abundância, a segunda, né, que é a questão do prestígio, a terceira do poder e riqueza. O Lucas só vai inverter isso. Um ponto importante aqui para a gente finalizar o Mateus, nessa reflexão histórica, simbólica e até teológica do texto, o Mateus, quando escreve, ele está em conflito com um grupo que era conhecido como fariseus. Depois da destruição do Templo de Jerusalém, a comunidade de Mateus está localizada numa região onde está presente também um forte grupo dos fariseus, que foi também o único grupo que sobreviveu depois da destruição do templo. Então é possível, isso é uma hipótese muito aceita ainda hoje, é possível que o Mateus está dizendo que o diabo são os fariseus, por isso que o diabo o tempo todo também cita a Sagrada Escritura, né, como o Salmo 91, está escrito, coisa dos fariseus, enquanto Jesus seria o representante aí da comunidade cristã. Então Mateus pode estar fazendo também um jogo de palavras, enquanto o diabo seja os fariseus, Jesus é a comunidade cristã. O Lucas trabalha também as 3 tentações, a abundância, a questão do prestígio da riqueza e também aí do poder. Só a inversão, como eu falei para vocês. É interessante observar que o Lucas conhece uma comunidade de língua grega que passa muitas dificuldades. E o que o Lucas está dizendo basicamente nessa primeira tentação é que o ser humano ele não pode querer abundância para si, porque abundância significa que outros não vão comer. Abundância é uma das causas da miséria de muitos. Por isso que não só de pão vive o homem. Se o homem apenas acumular para si, o outro não vai ter. E aqui então Lucas está dizendo basicamente que a abundância é um pecado. Porque quando muitos têm, quantos poucos têm, muitos não têm nada. Essa abundância é um pecado. E o homem não tem que viver só o pão. O homem precisa de moradia, o homem precisa de educação, o homem precisa de cultura, o homem precisa de muitas coisas, não só desse alimento. O segundo ponto importante, observar no Lucas, é a questão que ele coloca, e como eu falei para vocês, ele inverte, ele coloca aqui o diabo colocando Jesus no lugar alto e apresentando todos os reinos. E aqui um acréscimo que o Lucas faz. Ele fala que tudo isso foi dado ao diabo e ele é o príncipe do mundo. O mundo aqui como sinônimo, como simbologia do pecado. E de fato o diabo é o príncipe do pecado, o príncipe do mal, o príncipe da ganância, do poder. Então Jesus poderia ganhar tudo isso se ele apenas aí adorasse o diabo. Essa questão aí, então, a segunda como poder e riqueza. Jesus não aceita e ele usa aí os textos bíblicos do Deuteronômio para dizer que adorará somente o Senhor teu Deus e a ele servirá. E aí o Lucas termina dizendo que Jesus foi levado para, aí sim, Jerusalém, no alto do templo, e pediu para que ele jogasse, que os anjos iriam acorrê-lo, né, proteger Jesus, porque Deus protege os justos. Aqui é uma coisa importante, principalmente para os religiosos, que é a questão do prestígio. Buscar prestígios pessoais em relação aí ao coletivo, achando que Deus está apenas ouvindo uma pessoa, fazendo favor apenas para uma pessoa, esquecendo do coletivo, tentando Deus a ser o nosso funcionário pessoal. E Jesus vai dizer que não tentarás o Senhor teu Deus. Deus não é funcionário de ninguém. E é muito interessante que a gente vê muitos religiosos nas redes sociais buscando prestígios e esquecendo que estão tentando o Senhor Deus. É isso que o Lucas está dizendo. O Lucas conhecia muitos pregadores na época dele que buscavam prestígio e não bem da comunidade, não bem da sociedade. E aí o Lucas termina com um texto que também não está em Mateus, que ali o diabo afasta dele até um próximo tempo oportuno. Aqui o Mateus está lembrando basicamente, ou o Lucas está lembrando basicamente de 2 fatos, possivelmente. Primeiro que Jesus vai logo depois
vai ser expulso de Nazaré e quase ser arremessado do alto. Mas o mais provável é que Lucas está dizendo aí, depois da tentação que Jesus sofreu ali no Vale do Cedron, no Getsemane, quando o diabo tenta induzir Jesus a não aceitar o projeto da cruz. A verdadeira salvação do ser humano passa pela cruz. E aqui então eu queria finalizar dizendo o seguinte, nessa reflexão das tentações. Basicamente os três evangelhos, dois evangelhos, né, que o Marcos não fala tanto disso, embora ele dê a entender, fala que o ser humano tem obstáculos, vive o dia a dia cheio de obstáculos. E Jesus, como ser humano, plenamente Deus, mas ali como ser humano, Deus não privou Jesus também de passar por essas tentações, por obstáculos, para chegar a uma vida digna, com liberdade e vida em abundância. Então Jesus e todo ser humano, para ser instrumento de vida e de abundância e de liberdade, ele passa por obstáculos. E esses obstáculos assim, são apresentados em três dimensões humanas. A primeira, a questão da abundância, poder e riqueza e prestígio. Todas as vezes que nós buscarmos abundância, poder e riqueza e prestígio, nós estaremos afastando do projeto de Deus de vida e de liberdade. É isso que os evangelistas querem dizer. Riqueza significa que outros estão sem riqueza. Se um é rico demais é porque o outro não tem riqueza. Se um tem poder demais é porque foi tirado a liberdade de outros. Se um tem prestígio é porque ele só está pensando em si e Deus como seu funcionário, esquecendo do coletivo. A abundância é idem, só para mim, esquecendo do coletivo. Então, o projeto de Deus, ele passa por obstáculos. Enfrentar esses obstáculos vai nos mandar em direção a esse projeto de Deus e nós vamos produzir vida e liberdade para todos. O contrário, se nós cedermos à abundância, à riqueza, ao poder e ao prestígio, nós vamos nos afastar aí do projeto de Deus. E Jesus responde sempre isso usando o texto de Deuteronômio. E esse texto de Deuteronômio é interessante que ele remete aí ao Êxodo também, né? Quer dizer, o Êxodo como caminho de liberdade. Podemos finalizar o texto dizendo também uma outra simbologia, não esquecer que o Éden é uma vida sem pecado, é vida, enquanto o deserto é pecado, é morte. Então nós temos que enfrentar os obstáculos, né, para vencer o pecado, para gerar jardim na vida das pessoas. É isso aí, espero que tenha gostado. Até o próximo programa aqui no seu canal História e Cristianismo.